Boa tarde a todos mais uma vez. É uma satisfação tê-los aqui e acompanhar esse webinar debate, que hoje conta com a presença dos professores Carlos Roque Duarte Correia, Antônio Luiz Braga e Carlos Antônio Bender Burtoloso como moderador. O professor Carlos Roque, ele é graduado em farmácia industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em produtos naturais pelo Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ e doutor pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, bolsista de produtividade 1A do CNPq e também é fellow da Royal Society of Chemistry. Ele é membro do Comitê Assessor de Química da FAPESP desde o ano passado, vai fazer um ano daqui a pouco, né, Roque? Isso mesmo. Scientific Advisor da International Foundation for Science. Para os jovens que não sabem, essa é uma agência de financiamento da Suécia que provê financiamento para quem está iniciando a carreira. Eu mesmo tentei, não consegui, mas eu tentei, né, há muitos anos atrás, obviamente, né? Mas eu consegui de uma outra agência, que é a Third World Academy of Sciences, que também dá financiamento para jovens que estão iniciando a carreira. O professor Carlos Roque também atuou como membro do Comitê Assessor de Química do CNPq entre 2015 e 2017. Ele foi diretor associado do Instituto de Química da Unicamp entre 2009 e 2010. Foi secretário-geral do 10º Brazilian Meeting on Organic Synthesis, o BMOS. Recebeu o prêmio 3M Non-Tenured Faculty Award em 2000. Menção honrosa do Prêmio CAPES de Teses em 2011, Prêmio Nicola Patragnani, da Divisão de Química Orgânica da SBQ, em 2012, Prêmio Reconhecimento Acadêmico Zeferino Bass, em 2013, Prêmio CAPES de Tese, edição de 2016, o Grande Prêmio CAPES de Tese Ricardo de Carvalho Ferreira, de 2016, e o Prêmio Inventores da Unicamp, em 2018. Os principais interesses de pesquisa do professor Carlos Roque são relacionados à síntese orgânica, catálise metálica homogênea e enantioseletiva, planejamento de novos ligantes quirais, desenvolvimento de novos métodos de síntese e síntese de compostos heterocíclicos com atividade farmacológica. O professor Antônio Luiz Braga, ele é bacharel em Química pela Universidade Federal de São Carlos, fez mestrado e doutorado em Química Orgânica pela USP em São Paulo, foi professor de Química Orgânica do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria entre 1985 e 2008, é professor titular do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador 1A do CNPq, vice-coordenador do projeto INCT Catálise. Ele foi secretário-geral do 11º Brazilian Meeting on Organic Synthesis, logo depois do Carlos Roque, e foi coordenador de 2 projetos ProBrau, Brasil e Alemanha. Tem experiência em síntese orgânica, atuando principalmente nos temas de química verde, catálise assimétrica, moléculas bioativas de selênio derivadas de aminoácidos e outras fontes naturais, síntese de miméticos da enzima glutationa peroxidase. Em 2009, ele foi eleito membro do Conselho Consultivo do International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium, foi membro do Comitê de Química do CNPq entre 2009 e 2011, membro do Conselho Consultivo da SBQ entre 2014 e 2016, e ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor Antônio Burtoloso é professor associado do Instituto de Química de São Carlos, e hoje o tema é perspectivas para o desenvolvimento da química orgânica no Brasil. Com isso, então, eu passo a palavra ao professor Antônio, que vai ser o moderador do debate. Muito obrigado a vocês três por terem aceito o convite da Secretaria Regional Valdemar Safiotti, da Sociedade Brasileira de Química. Bem, obrigado, Roberto, inicialmente pelo convite nessa moderação. E, de antemão, eu já gostaria de parabenizar pela iniciativa. Tá? Esses webinars são muito interessantes e nos dá aí a oportunidade de discutirmos com lideranças nacionais da área um pouquinho sobre o
estado da arte, sobre como anda, né, a nossa área a nível nacional. Então, é um enorme prazer que eu estou aqui fazendo parte dessa moderação com o professor Braga, com o professor Carlos Roque, que foi meu orientador de doutorado. É uma enorme satisfação. E eu vou tentar, é claro que não precisa ser exatamente com essa divisão, mas eu vou tentar, são 4 perguntas, nós vamos tentar ficar em torno de 50 minutos a 1 hora e depois abrir um espaço para perguntas, tá? Então, a ideia é que cada pergunta fique em torno de 10, 15 minutos, né, após a resposta dos 2 palestrantes, ok? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, perguntando ao professor Antônio Braga, e a primeira pergunta seria uma comparação. Como vocês comparam a Química Orgânica Nacional de hoje com a de 30 anos atrás, provavelmente na época que vocês estavam aí na pós-graduação? É importante para que os alunos que estão assistindo tenham essa comparação, né? Sim. Bom, boa tarde a todos vocês, toda a audiência. Olha, é muito, muito diferente. Me lembro muito bem, tanto é que eu sirvo como exemplo, a química orgânica há 30, 40 anos atrás não era nada no Brasil, né? Era já, dentre as áreas, as disciplinas de química, óbvio, a química orgânica sempre teve uma importância. Mas, para vocês terem uma ideia, eu entrei como professor na universidade como recém-mestre, né? Então, na época, não existia doutores para suprir nem sequer as próprias universidades. Então, a química orgânica era muito pouco desenvolvida comparada em nível internacional, né? E isso foi mudando, né? Chegando ao ponto de hoje, né? Nós temos uma situação bastante complexa, porque, além de doutores, nós temos muitos pós-doutores desempregados, né? E isso, óbvio, infelizmente, né, por um lado, é interessante para universidades, né, que já conseguem suprir as suas próprias necessidades, né, há uma concorrência, mas, por outro lado, tem esse monte de doutores, né, desempregados. E isso mostra também que houve um crescimento da química orgânica, do nível da química orgânica, né? Hoje já se publica em importantes revistas, nós vemos no dia a dia, né, professores publicando em revistas top, né? Eu me lembro muito bem quando eu comecei a publicar, os 2 primeiros trabalhos publicados foram no TL. Né? Quando se falava publicar um trabalho no TL, dava até dor de barriga no ex-orientador, né? Olha, isso é complicado, né? Hoje em dia, os alunos falam, não, professor, no TL não, vamos na outra revista, né? Para você ver que modificou, né? Então, o nível, né, da química orgânica hoje é muito superior, né? Então, como eu estava dizendo, esse nível, essa melhora, né, no nível e também na formação de doutores, de pesquisadores de alto nível, né? Com isso, eu acho que nós chegamos mais ou menos à Alemanha de 100 anos atrás, né? Que a Alemanha começou a ter muitos doutores e acabaram indo para as indústrias, e as indústrias começaram a absorver, né, esses doutores e pós-doutores, para que isso continue sendo uma bola de neve, de modo que as indústrias tendem a evoluir também, né, em paralelo. Depois até gostaria de, num outro momento, de tecer alguns comentários a esse respeito, né, que eu penso que hoje nós vamos ter que mudar como a gente pensa, a universidade não formar mais só pessoas, né, para a academia, né, nós vamos ter que fazer algumas mudanças, mas o que eu posso dizer é que houve um avanço enorme no nível da química orgânica no Brasil. Ok. Roque, você gostaria de tecer seus comentários? Claro, eu queria iniciar agradecendo o convite para participar desse webinar, tá? Então,
Eu saúdo a todos que estão nos assistindo, tá? Braga também, a gente já conversou um pouquinho antes, tá? O Antônio e o Roberto. Então, é uma oportunidade ímpar e ela é bastante interessante para a gente refletir. É claro que a opinião que eu tenho, ela reflete a experiência pessoal de cada um, né? Cada um que vê aqui, você pergunta como é que era a química de 30 anos atrás, ele vai ter uma perspectiva que vai ser um pouco diferente. Então, eu vou tentar resumir um pouco a minha perspectiva, então, o lado pessoal, a minha opinião. Há 30 anos atrás, eu diria que aí era o final da década de 80, 1980, início de 1990, eu estava voltando do meu doutorado nos Estados Unidos. Então, eu tinha um contato com uma química já bem desenvolvida nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, e aí quando eu voltei para o Brasil. Então, a minha perspectiva daquela época é que havia interesse, eu via ótimos pesquisadores no Brasil, havia muito interesse do lado do Rio de Janeiro em química de produtos naturais, né, e algumas iniciativas de aplicação de produtos naturais abundantes em síntese orgânica. Então, havia a síntese partindo de compostos, vamos dizer, abundantes na natureza, né? Então, safrol, por exemplo, era um deles, que era o Paulo Roberto, né? Então, o Paulão, no NPPN, naquela época, e voltei para o NPPN. Depois, eu consegui uma posição lá como um recém-doutor do CNPq, no NPPN, que foi aonde eu obtive o mestrado. Então, na volta, eu fiquei lá por um tempo até fazer o concurso para me tornar, vamos dizer, professor na UFRJ. Então, produtos naturais era, vamos dizer, alguma coisa que também era bastante popular no Brasil inteiro. Pelas reuniões da SBQ, que eu via, havia muita coisa sobre produtos naturais, e naquela época a gente não tinha essa divisão, era química orgânica, né? E não agora a divisão de produtos naturais, como a gente vê. Em São Paulo, eu via também algumas atividades muito boas. Eu me lembro bem, e estava mais evoluído com a questão de síntese orgânica. Eu me lembro de ter assistido a alguns seminários do Constantino, professor Constantino, sobre a síntese do ácido abscíssico. E ele tinha publicado no JOC. O Braga mencionou o TL, e ele estava publicando no JOC. Ele publicou essa síntese 2 vezes. Uma primeira síntese em 1986 e a outra em 1989. E ele apresentou na SBQ. E era um furor, porque tinha um pesquisador brasileiro publicando no JOC. Então, vocês verem como é que estava a química. Aqui a gente já consegue visualizar bem como é que ela estava. Tinha bom nível. Reações de Dias-Alder também, tinha o Tim Bronson, trabalhando também com reações de Dias-Alder. O próprio Constantino estava publicando bem. Petraniani, publicando também bem com telúrio, principalmente com telúrio. Né? As aplicações também de selênio, que vieram depois com o Comaceto. Aí o Comaceto começou a fazer bastante aplicações dessa química de telúrio, bem criativas. Também me lembro, nessa época, quando eu voltei, que o Tércio, o falecido Tércio, e o saudoso Tércio, ele trabalhava também com o Joseph Marino, havia muita colaboração com o Joseph Marino. E ele trazia algumas coisas, algumas novidades. E eu me lembro que essas novidades, para a gente, era a química de organometálicos e a química de cupratos. E depois o Comaceto também começou a trabalhar com cupratos de ordem superior. Então, havia iniciativas, principalmente na parte no sul e no sudeste. Isso não significa que no nordeste não tivesse algumas iniciativas. Havia boas iniciativas, mas elas estavam mais ou menos concentradas na química de heterociclos, era o que eu me lembro, tá, daquela época. Inclusive, o Rio de Janeiro tinha uma boa instituição com a química de heterociclos, tá, heteroaromáticos. Mas era uma química, naquela época, muito voltada para uma certa repetição. Eu me lembro que o falecido, aqui, deixa eu não trocar o nome, tá? No INE havia professores trabalhando com a química de heterociclos e ali eles faziam, mas era repetitivo, era, vamos dizer, fazer derivados daqueles heterociclos. Hoje em dia nós temos a química de heterociclos explodindo, vocês veem pelas revistas, tem muita coisa de heterociclos, mas é focada no método, a maneira de fazer. E antigamente eles pegavam os métodos clássicos e estendiam aquilo para outros heterociclos, vai fazendo, vai caracterizando, e era o treinamento que se tinha para doutorado, mestrado. Tá? O nome que eu acabei deixando passar foi Ângelo Cunha, tá? Então, Ângelo, que era também lá do Rio de Janeiro. Então, essa foi a experiência que eu vi há 30 anos atrás. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente de outras perspectivas, mas era uma química que vinha um pouco também com físico-química orgânica no sul. Eu me lembro que Santa Catarina tinha bons físicos-químicos orgânicos lá,
até hoje eles trabalham nessa área, isso era bem interessante, radicais, e falar também um pouco sobre fotoquímica. Havia algumas pessoas no Rio de Janeiro trabalhando com fotoquímica. Hoje nós temos uma outra perspectiva dessas áreas. Radicais hoje tem uma outra área, explodiu, mas ela vem calcada em conhecimentos daquela época. Hoje, antigamente, mesmo quando eu voltei e eu dei alguns seminários, se falava em Single Electron Transfer, o SET. A gente já falava sobre isso. Pares de íons. A gente já falava sobre isso tudo, o pessoal da físico-química orgânica estudava isso naquela época, 30 anos atrás. Hoje, essa área ela tem uma outra visão. Ainda os conhecimentos básicos estão lá. É por isso que talvez até o pessoal mais antigo consegue navegar bem lá. Em fotoquímica, eu trabalhei com fotoquímica no meu doutorado, e tem esses aspectos. Quer dizer, os fundamentos estavam lá, mas agora tem uma visão nova, uma visão mais aprofundada, calcada em conhecimento anterior, e aí que está. Olhando essas coisas de uma maneira diferente, ser um aspecto disruptivo, vamos dizer, quebrando paradigmas com relação ao que você tinha antes. Então, essa é a minha visão da química de 30 anos atrás. A gente fazia, eu vi até num bom nível, gente com talento, muita gente com talento. Eu tive a oportunidade de estar viajando e apresentando alguns seminários em alguns lugares, principalmente no Sul, encontrei muita gente fazendo trabalhos excepcionais, mas é claro, ainda incipiente. A gente está tentando fazer alguma coisa, reações de Dias-Alves, aplicações em síntese, gente tentando fazer síntese com auxiliares quirais. Eu me lembro também no Rio de Janeiro, auxiliares quirais, fazendo com monossacarídeos, fazendo derivados de monossacarídeos e colocando isso para fazer reações. Indutores quirais, para fazer síntese de astério seletiva, que depois que você remove o auxiliar quiral, ela é muito seletiva, né? Então, aí removeu, você tem um dos enantiômeros como sendo, vamos dizer, enriquecido num dos enantiômeros. Quer dizer, a ideia fundamental estava lá. Mas, é claro, síntese total era o que estava acontecendo naquele momento lá nos Estados Unidos. Fazer síntese complexa. E aqui a gente ainda não tinha isso. Não sei, e aí que está. A gente pega essas coisas com certo atraso. Eu vim de um grupo que fazia sínteses totais e a coisa era bem intensa. E havia competição entre os grupos. Já no Brasil, aquelas sínteses totais mais complexas era coisa inviável. Inclusive, quando eu voltei, disseram, você não vai fazer sínteses totais aqui porque é muito dependente de reagentes. E a gente não consegue reagentes de maneira rápida. Então, esquece isso, você não vai conseguir fazer. Tá? No Rio de Janeiro, pelo menos. Né? São Paulo talvez tivesse uma situação um pouquinho melhor. Mas é uma realidade. Importar reagentes era um problema muito sério. E é claro que você fazendo síntese, você precisa de reagente A, B, C, D. Às vezes você tem que testar 10 condições diferentes para poder alcançar a transformação que você deseja. Então, essa era uma das coisas que eu não diria que foi uma coisa, era incipiente. Tá? Essa talvez seja a palavra mais adequada, e a gente com uma massa crítica ainda baixa, pequena na química orgânica, a Sociedade Brasileira de Química ainda não havia sido formada, ela estava sendo formada ou logo depois, quer dizer, a gente estava iniciando tudo da SBQ, né, naquela época. Então, essa é, para não me estender demais, a gente vai discutindo mais à frente alguns aspectos. Bem, obrigado. Essa segunda pergunta, talvez vocês acabem falando um pouco mais, né? E antes de eu fazê-la, eu vou fazer um comentário sobre uma conversa que eu tive com o professor Frank Glorius, né? É um ícone atual, né, da síntese orgânica. E na SBQ, ele esteve, né, na SBQ, né, dando uma palestra, e um dia eu tomei café com ele, e ele comentou, olha, poxa, visitei os pôsteres ontem, né, tem muito trabalho de química orgânica, né, só que eu achei a grande maioria old-fashioned. Então, isso foi o que ele comentou. Ele achou a química orgânica brasileira, se é que eu posso dizer, um pouco fora de moda, enfim, né, talvez, enfim, ultrapassada, não sei. Esse foi o comentário dele, tá? Onde foi a percepção que ele teve ao ver os pôsteres, né? Então, dizendo que, apesar de muito trabalho, ele sentiu que é uma química mais antiga, não muito moderna, né? E aí entra a minha segunda pergunta, né? Não sei se vocês concordam com o Frank Glorius, mas a segunda pergunta seria como vocês enxergam a química orgânica brasileira
no cenário mundial. Vocês a consideram competitiva? Então, passo a palavra para você, Braga. Para mim? Agora você começa. Jogando a bola para você. Toma tua área. Era para ele começar, mas tudo bem, vamos lá. Eu acredito que existem muitos grupos no Brasil que são altamente competitivos. Não que grupos, né, estejam do lado da old fashion, né, como disse o Frank Glorious, né? Apesar que, no meu entendimento, na Alemanha também não é tudo isso. O Frank Glorious é 1, 2, 3, 4 pessoas lá. Lá não existe também todo, não é tudo, né, todas as universidades lá, Frank Glorious, né? Aqui no Brasil, eu acho que a proporção é a mesma, né? Apesar de nosso baixo nível de financiamento, principalmente bolsistas, e também bolsistas, estudantes altamente qualificados, porque, veja bem, o Frank Glorious, ele tem 30 doutorandos no laboratório, tem 15 pós-docs, né? Ele dá um trabalho lá para 3, 4 estudantes resolver, e quem vai fazer trabalho com ele é o seleto estudante que veio lá do Brasil, é o seleto estudante que veio lá da China, o que veio, né? Então, veja bem, um grupo do porte do Frank Glorious e de outros, não tem como o Brasil competir, porque eles têm, sabe, esse monte de estudante e reagente à vontade, né? Eu não sei se foi ele que disse no seminário, lá não foi, acho que foi, não me lembro agora, da SBQ, foi no Paraná, né? Que muito da química surge no meio das reações, são novos projetos que surgem, né, do projeto original, são até melhores do que a proposta original. Então, do meu ponto de vista, não é tudo isso também o planejamento. Óbvio que eles vão trabalhar, vamos supor, em catálise, como ele trabalha bastante. Ele pega aqueles catalisadores altamente complexos que nunca vão ser aplicados, no meu ponto de vista. Óbvio que, do ponto de vista do avanço da ciência, é top. De linha vai ser publicado no JACS, no Angevant, nas principais revistas, mas, do ponto de vista, isso é importante para o avanço da ciência, óbvio, mas do ponto de vista experimental e de aplicação, isso vai demorar muito para ser aplicado, porque são catalisadores extremamente caros. Os ligantes, então, são esdrúxulos, são coisas, sabe, de outro mundo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, assim como na Alemanha, né, França, Inglaterra, né, Reino Unido, Estados Unidos, óbvio, existem grupos lá que são enormes, do tipo, né, do Frank Glorious, né? Então, esses grupos aí, ele tem todo o direito de achar, porque realmente comparar o grupo dele com pequenos grupos que tem 1 doutorando, 2 doutorandos, que ainda ele consegue amarrado, né? Vem aquele doutorando ainda bastante inexperiente, como existe muito no Brasil, até você qualificar esse estudante dentro do laboratório, da sua química, né? Então, a competição, né? Por esse lado, ele tem razão, a competição não é para valer, né? Então, no Brasil, são poucos grupos, né? Eu diria que os grupos que têm mais chances estão no estado de São Paulo, principalmente, né? Por quê? Porque onde você tem condições de ter, os melhores alunos vão lá para São Paulo, não que aqui não sobra também bons alunos, mas aqueles estudantes bem formados, né, eles escutam, não, a bolsa da FAPESP é muito melhor, lá tem um orientador bom, então eu quero ir para lá, entende? Então, São Paulo tem as condições mais competitivas, né, para chegar numa química próxima ou igual do Frank Glorious. Não em quantidade, porque ele publica, sei lá, 30, 40 trabalhos por ano, né? Mas você também tira 10 top, mas tem coisinha fraca também lá para o meio,
né? Então, se você guardar a devida proporcionalidade, né, muitos grupos no Brasil têm condições de se executar. Óbvio, com a expansão do doutorado no Brasil, formou-se muitos grupos em universidades ainda, sabe, incipientes, universidades novas, né? Então, as pessoas lá fazem uma química, que ele tem razão, old fashion, estão começando ainda, né? Mas tudo tem um começo. A Alemanha já viveu 7 séculos, né, de química lá na nossa frente. Nós estamos começando agora, né? Como disse há pouco, há 30 anos atrás, as universidades brasileiras não tinham como contratar doutores, contratava mestre, como foi o meu caso, né? Eu fiz meu doutorado viajando. Então, a situação era muito, né, diferente. Então, hoje nós temos muitos grupos bons no Brasil, né? Em todos os estados brasileiros, mas principalmente no estado de São Paulo, né? Onde é possível fazer uma química, né, com mais dinheiro, com bolsas melhores, você pode cobrar mais do estudante, né? Mas o Frank Lortz tem razão, né? Boa parte da nossa química ainda, sabe, é meia old fashion. Tem coisas boas, né? Com certeza, mas tem uma boa quantidade que é old fashion. Ótimas colocações, Braga. Roque? Eu vou complementar um pouco o que o Braga acabou de comentar. De uma maneira geral, olhando a química brasileira, vamos dizer, não particularizando, vamos dizer, a química feita no estado de São Paulo, mesmo no Sul, ela realmente ainda não tem, vamos dizer, na sua média, não é altamente competitiva. E essa tem sido a percepção dos estrangeiros, principalmente aqueles que atuam na ponta, né? na fronteira, em várias áreas, como, por exemplo, Frank Glorious, na catálise, né? Que eles chamam catálise, vamos dizer, dual, ou em sequencial, né? Ou em cascata, como eles chamam, catálise em cascata, que são trabalhos muito, muito interessantes. Realmente, eles estão na fronteira. O que se percebe é que, no Brasil, por uma série de razões, é difícil, precisa de muito mais tempo para analisar isso. Por que a gente... Primeiro, a gente não tem a massa crítica, vamos dizer, na média, olhando para o Brasil como um todo, né? Para usar a massa crítica que tem, e a densidade, vamos dizer, de pesquisadores que tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha, é bastante denso, tem uma população muito bem treinada, tem muitos cientistas trabalhando lá. Então, tudo isso eles já eram competitivos antes, então eles continuam levando isso em tradição, é uma tradição na cultura deles. A pesquisa científica, principalmente a pesquisa química no Brasil, ela ainda não tem uma grande tradição, como tem a da Alemanha, a francesa, a americana, né? Então, isso acaba, vamos dizer, levando, né, a um certo prejuízo. Como o Braga mencionou, nós temos lugares que têm grupos de pesquisa, não só no estado de São Paulo, mas fora do estado de São Paulo, que são muito bons, eles fazem pesquisa muito boa. E a questão de competição, ela tem que ser analisada numa perspectiva de que você não deve estar competindo diretamente, vamos dizer, com o Frank Glorious, naquilo que ele está fazendo. Isso seria um equívoco, né? Ou você pode, na verdade, aproveitar algumas coisas dentro de catálise e dar um bom impacto, criar algo novo, não exatamente na linha dele. E aqui tem muito a ver com o que você cria, com a sua linha de pesquisas. Você tem que criar a sua linha de pesquisas, vamos dizer, procurando o seu nicho apropriado. Vamos dizer, eu não vou fazer exatamente o que o Frank Glorious faz, ou eu nunca iria fazer síntese total do jeito que o Corey fez, né? Ou seja, a competição, você já sabe que você está entrando em desvantagem. E aqui é a mesma coisa, isso serve não só para a ciência, como também no futebol. Então, você não vai botar um time da primeira divisão com da terceira divisão, porque o cara vai perder o jogo, as chances são que vai perder. Então, está competindo, entra no jogo, mas as chances são que vai levar uma goleada. Então, nós temos também que entender a nossa posição, saber exatamente o que nós temos e o nosso potencial, avaliar bem o nosso potencial e escolher muito bem aquilo que a gente vai estudar, pesquisar, encontrar o seu local. E isso aqui foi sempre uma lição que o Paul Wender passou para mim. Encontre o seu nicho. Eu faço com meus alunos, já falei com o Antônio também, encontre a sua posição, o seu local, e ali cause um impacto. Vamos dizer, naquilo que você escolheu, procure causar um impacto fazendo ciência de excelência. Paul era assim.
Ou você tem excelência ou você não tem. Então, ele exigia isso da gente. Encontre o seu nicho de atuação e atue com excelência. E aí você vai ser competitivo. Então, se você vai ser alguma coisa que vai ser lembrada por alguma coisa que você fez, e tem relevância aquilo que você fez. E o que é, vamos dizer, impacto? É relevância, competição, é ter coisa de relevância. O Brasil tem potencial, eu tenho talento para isso. Agora, o que eu vejo para muitos, quando fala de old fashion, eu me lembro disso, do Frank Glorious comentando, é porque muitas vezes alguns grupos podem encontrar uma certa acomodação. Aquilo está dando algumas publicações, ele vai para a SBQ, ele apresenta o pôster dele, ele tem alguma atividade como cientista. Aí aqui o cientista não pode se acomodar, ele tem que estar se atualizando, e eu vejo a nova geração como muito promissora, eles estão na internet, eles sabem o que está acontecendo. Então, como o Braga falou, eles não querem o TER, ele acha que o trabalho dele é para além daquilo, né? Não, tem um potencial, a gente vai fazer mais, a gente quer criar mais, a gente quer ir para uma revista de maior impacto. Isso vai aumentando a competição que a gente possa ter. Então, é uma questão de a gente definir o que vai fazer e entender qual é a nossa posição. Nós não temos, vamos dizer, uma estrutura de ciência e tecnologia em termos de Brasil. Em termos de Brasil, não vou particularizar São Paulo ou algumas regiões do Sul ou do Sudeste. Em termos de Brasil, a gente não tem uma infraestrutura que permita uma competição direta. A gente não tem financiamento para pesquisa, vamos dizer, como existe na Alemanha, com as indústrias investindo. Então, a gente tem que conhecer o local onde a gente está. Vamos dizer, a primeira coisa é você saber onde é que você se insere e saber o que você é capaz de fazer. Mas se você vai fazer alguma coisa, procure fazer bem. Se você fizer bem, vai ter relevância, vai ter impacto. E ali você é competitivo em determinadas áreas, em determinados nichos. E eu tenho visto isso, tá? Não só com alguns colegas aqui da Unicamp, também com alguns outros fora aqui da Unicamp, que conseguem colocar trabalhos de grande relevância, que são reconhecidos por isso. São reconhecidos. Então, a competição depende de massa crítica, depende de recursos que você tenha disponível para poder estar investindo em ciência e tecnologia. Infelizmente, é o que nós não temos no momento, de uma maneira geral no Brasil, exceto em alguns poucos locais. E à medida que isso vier, vamos dizer, com mais relevância, vamos dizer, a gente puder aproveitar um pouco mais e houver uma política também de incentivo ao pesquisador, investindo também mais, investindo em bolsas, vamos dizer, para educação de pessoal de alto nível em ciência e tecnologia, nós vamos ficar melhores. Infelizmente, não é o quadro que nós temos hoje. O quadro que há no momento é exatamente o oposto, né? Como a gente vai acabar vendo. Mas é assim que eu vejo a competição. Eu acho que nós temos grupos competitivos, mas o Brasil, como um todo, ainda, na média, ainda é old fashion. Essa é a visão que eles têm, também é um pouco a minha visão, embora hajam algumas ilhas de excelência no Brasil, e eu reconheço isso, não só no estado de São Paulo, em outros estados também. Até mesmo em alguns, no Nordeste, existem alguns outros que estão em seus nichos específicos que também fazem um trabalho de alta relevância. Essa é a minha posição sobre se nós somos competitivos ou não. Sim e não. A resposta é um pouco dúbia. Em alguns aspectos somos competitivos, em outros não. Na média, temos ainda uma química que ainda é um pouco defasada em relação ao que está acontecendo nesse momento no restante do mundo. É excelente. Acho que excelente colocação de ambos os palestrantes. Eu me lembro, quando eu comecei minha carreira, há 13 anos atrás, e hoje eu vejo aqui, dentre os participantes, tem muitos professores que estão no início de carreira, acabaram de voltar dos seus pós-doutorados, né, muitos do exterior. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o professor, agora não é mais professor, né? O Edson Lima, que é diretor da Pixária, e ele comentou, ele falou: Antônio, você está começando a sua carreira agora, você está voltando do pós-doutorado, né, de um país que é consolidado em pesquisa, então você vai ver muitos dos seus colegas que estão começando a carreira junto contigo e que estarão em universidades top na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, tá? Vão começar junto contigo.
E esse pessoal, com certeza, vai começar a publicar, tipo, revistas tipo Jacques, Angevant, né? De forma muito mais rápida que você. Então, não entre na neura, por exemplo, né? Ele comentou, de fazer comparações, né? A cinética é completamente diferente. Né? Porque muitas vezes a gente... Poxa, meu colega fez pós-doc comigo, né? O cara está lá na Universidade de Tóquio, já publicou um monte de Jacques, eu não publiquei nenhum, né? Então, a gente fica, né, aquela cobrança. E eu lembro que essa conversa com o professor Edson me deixou um pouco tranquilo. Claro, ele falou, dá o teu máximo, né? Tenta formar melhor seus alunos, né? Nunca parar, mas esse conselho, de certa forma, me deu uma tranquilidade, né? Em termos de comparação, de cobrança. Acho que foi muito bom. Bem, a terceira pergunta, Roque, então começa com você. Quais as áreas da química orgânica ou tópicos vocês veem como de importância de desenvolvimento no Brasil para os próximos 10, 15 anos? Antônio, essa é a pergunta de $1 milhão, é a resposta de $1 milhão. Não é fácil, é difícil a gente prever, vamos dizer, embora a gente veja algumas tendências, né? Eu vejo tendências, e como você mencionou, tem muitos jovens tentando iniciar a carreira e tem que escolher um tópico. E a primeira coisa para escolher um tópico é alguma coisa com a qual você se identifique. Vamos dizer, tem que ser alguma coisa que te dê prazer em fazer, isso é essencial. A gente não pega só por moda. A gente, é claro, algumas coisas estão na moda e você pode achar que eu vou pegar isso aqui porque está na moda e eu vou. Pode ser interessante, mas pode ser também um tiro no pé, porque se você está entrando numa área onde ela já está, vamos dizer, no seu topo, tem muita gente publicando sobre aquilo, você pode ficar para trás, a não ser que você tenha uma ideia disruptiva, que seria, vamos dizer, revolucionária, uma visão diferente. Eu vejo isso até por exemplo, tomando como, quando eu voltei do meu doutorado, havia ainda uma química de esteroides, aquela química de compostos esteroidais, essa é old fashion. Mas isso não significa que se você não tiver uma ideia brilhante para fazer ali, isso não possa ser feito, né? Vamos dizer, alguém vai colocar um projeto de esteroides e vai dizer, peraí, isso aí já é uma química de 1950, 60, é altamente explorado. Você tem que ter uma excelente ideia ali. Existem áreas que eu vejo, vamos dizer, como iniciando, que eu acho que são muito promissoras. Tá? Por exemplo, entrando numa pandemia, e compostos com atividade antiviral são alguma coisa que interessa o mundo inteiro e estamos no início. Tá? Existem poucas substâncias que têm... E já existem até revisões sobre antivirais, quer dizer, tem muita coisa sobre antivirais. É preciso de ideias novas. E há também uma procura intensa hoje ao redor do mundo para se ter medicamentos antivirais. Até saiu uma Clinical Engineering News que eu vi hoje falando exatamente sobre isso. É uma oportunidade? Você vai ter que enfrentar a competição. Antivirais. Nós temos produtos naturais, o Roberto está aí, produtos naturais marinhos, que têm um potencial também enorme para buscar substâncias com atividade antiviral. Tá? Ou imunoestimulantes, que é para estimular o sistema imunológico. Isso é uma coisa que está em evidência hoje em dia. Quer dizer, é algo, como tem ainda pouca gente trabalhando, mas vai ser uma área bem competitiva, que se alguém tiver alguma boa ideia, pode estar entrando. Falando em produtos naturais, eu me lembro até de ter visto, até foi no Angevant, já saiu, que foi até o Herbert Hartman, que ele chama de pseudo-natural products, que são produtos naturais agora que você mistura esqueletos. Não é derivados, mas você mistura os esqueletos. Quer dizer, tem uma parte sintética ali com heterociclos. Olha só, a quantidade de métodos novos que eu vejo na literatura, no JOC, no OL, no Angevant, que são as coisas que eu consulto, tá? O JACS já é uma coisa mais geral, o JACS tem de tudo, né? Que tem muita química de heterociclos, heteroaromáticos, ou então métodos para formar novos heteroaromáticos. Isso tem a ver com a indústria farmacêutica, né? Que eles querem novas formas de estar fazendo determinadas coisas. E existem áreas que eu acho que são fantásticas, surpreende.
Por exemplo, eu vou mencionar um trabalho que eu li no JOC há um tempo atrás, que foi para fazer o reagente de Wills-Meyer-Heck. Tá? Isso está lá. Como é que você quer fazer uma reação de Wills-Meyer-Heck? Não tem nada mais tradicional do que isso. Tem mais de um século. Se alguém vai fazer alguma coisa com o Wills-Meyer-Heck, olha, eles fizeram, foi um grupo japonês. O que eles fizeram? Eles, ao invés de você fazer o reagente de Wills-Meyer-Heck com POCl3, cloreto de tionila, cloreto de oxalila, para fazer aquele intermediário, que se... Eu estou falando do laboratório, para quem vai entrar no laboratório não quer trabalhar com POCl3, cloreto de tionila é um inferno também. Então, eles fizeram o reagente de uma maneira direta, deixa eu ver se eu me lembro, pode ser que minha memória falhe, de cloroformo, DMF ou DNA, dimetilacetamida. E com isso eles formam um reagente sólido, com luz, fotoquimicamente. Irradia isso, cloroformo, o solvente da reação, cloroformo, DMF ou DNA. Irradia isso por algum tempo, você forma um reagente de Wills-Meyer. Se você evapora o cloroformo, você tem o reagente de Wills-Meyer ali na mão, sólido, que ele fez um raio-x. Agora você pode utilizar isso para fazer cloreto de ácido, você pode fazer isso para fazer formulações, como introduzir grupos acetil em moléculas, em tetraaromáticos ricos em elétrons, aqueles que são ricos em elétrons. Eu achei fantástico o trabalho. Não tem nada mais quase old fashion do que isso, mas é uma visão nova. Melhor ainda, eles são um grupo associado com a indústria. Existe uma indústria por trás. Então, estava óbvio que eles estavam desenvolvendo alguma coisa que é facilitar a preparação desses compostos. Eu achei isso um trabalho genial. O que significa isso? Olhem para trás. Existem ótimas oportunidades onde você pode ter uma boa ideia. Então, esse pode ser um tema? É um tema. Eu sempre falei com meus amigos, encontrar um nicho. Olha lá a química. Eu sou uma consequência disso. Eu trabalho com uma reação que foi desenvolvida lá na década de 70, 1970, 1969. A gente foi o Matsuda trabalhando com o sais de ozônio. E a gente foi bater lá e viu o potencial. Então, eu me lembro de me desculpe a maneira, mas tem uma canção dos Beatles que é o seguinte, Hey Jude, Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Então, essa é a primeira parte do primeiro estrofe, dos Beatles, com John Lennon e Paul McCartney. O que significa isso? Ele estava querendo dizer, não se sinta tão mal se você está numa situação ruim. Pegue uma canção antiga e melhore. Nós podemos fazer a mesma coisa. Essa canção tem várias interpretações. E uma pode ser, você está à procura de alguma coisa, pegue alguma coisa que não está tão bem e transforme ela numa coisa melhor. Foi assim que eu vi esse trabalho que eu vi no JOC, há algum tempo atrás, sobre o reagente de Wills-Meyer, que eu trabalho também com heterociclos e de vez em quando a gente precisava fazer uma de Wills-Meyer, uma reação de Wills-Meyer. Clássico, que os caras deram uma roupagem nova. Você quer ter mais quentes? Catálise. As mais diversos tipos de catálise, como o Frank Glodds faz. Ele chama ela de cascade catálise. Existe a catálise cooperativa ou dual, existe a catálise homogênea, existem oportunidades em catálise associada com fotoredox, que também é um bom tema. Tá? Existem temas como, por exemplo, agora ligados à vacina, ou então reconhecimento em imunologia, que até saiu no Chemical Engineering News agora. Era um RNA com um oligosacarídeo. Está lá na capa. Então, oligosacarídeos, quer dizer, essa é uma química que vai vingar. A gente vai estar ligado à parte biológica, vamos dizer, com sistemas biológicos, essa é uma química que vai ficar por muitos anos ligadas, vamos dizer, à biologia, à farmacologia, à imunologia, à virologia, bacteriologia. A gente tem ainda problemas sérios com bactérias. Então, a química orgânica tem muitas coisas. Eu posso te colocar uma lista enorme de coisas. Fixação de CO2 com compostos orgânicos. Isso é ambiental, química ambiental. Uma maneira criativa de capturar o CO2 com compostos orgânicos que vão reagir com o CO2 e você transforma num ácido carboxílico. E aí o ácido carboxílico tem valor. Você agrega valor àquilo que pode ser utilizado pela indústria. Quer dizer, o número de oportunidades que eu sou capaz de elencar aqui de maneira só
soltando é enorme, enorme. Eu vejo catálise, eu vejo produtos naturais, eu vejo muitas. Eu estou ficando velho, eu fico até com pena, porque eu não tenho mais tempo de estar mexendo com tudo isso, mas olha, não faltam oportunidades, não faltam. Para 10, 15 anos, 20 anos, não faltam. Agora, é claro, você tem que se identificar com aquilo. Olha a literatura, muita gente está olhando a internet, vendo o que há de oportunidade. Eu acho que eu posso fazer melhor. É aquela a canção dos Beatles. Take a sad song and make it better. Tá? Make it better. Então você vai ver coisa lá que você pode fazer melhor. Entra ali. Ali você pode causar um impacto. Então, para mim, aquela do Vils Maia eu achei genial. Simplesmente, para mim foi genial. Eu li aquilo lá com enorme interesse, porque eu disse assim, são japoneses, é um grupo japonês da Universidade de Kobe, no Japão, está investindo nisso, trabalhando, tem vários autores. Disse, caramba, encontraram o nicho, o local certo. E é o que a gente tem que fazer. Se eles fazem, a gente também é capaz de fazer. Eu não duvido disso. Tá, Antônio? Maravilha. Obrigado, Roque. Braga, se você puder comentar também. Ok. Bem, eu também penso mais ou menos de modo similar ao Roque. Tá? No meu entendimento, nós teríamos que, daqui para frente, né, fugir um pouco daquele... Fugir não. Óbvio que a gente nunca vai abandonar aquele escopo, né, atual da química orgânica, né? Tem lá síntese orgânica, novas metodologias, isolamento de produtos naturais, identificação, né? Química bioorgânica, eu vou esquecer de algumas aqui, química organometálica, né? Química de polímeros, né? Óbvio, nós não vamos abandonar, é isso que nós aprendemos a fazer, né? Mas, no meu entendimento, o desafio, o grande pulo para o futuro vai estar no buscar o desenvolvimento, né, novas linhas, né, na fronteira e na interface da química orgânica, né, e outros campos da ciência e a tecnologia. Né. Bom, como mesmo mencionou o Roque, né, o exemplo é a química biológica, ou biologia química, né, onde atualmente vem sendo realizada algumas reações de moléculas de cunho biológico, né, tais como enzimas, anticorpos, né, visando ou melhorar a atividade dessas moléculas, né, ou mesmo dando uma nova atividade para essas moléculas, né. Então, eu acho que essa é uma área, né, que o conhecimento da química orgânica, né, principalmente da parte sintética, né, óbvio, com a ajuda, né, das outras disciplinas aqui da química orgânica, né, vai ser possível fazer essas mudanças nessas moléculas de cunho biológico, né. Eu vejo até alguns treinamentos, né, que vêm sendo realizados, não somente com essas moléculas mais complexas, né, como anticorpos, né, mas com marcadores, né, em que você possa fazer uma modificação de modo que você conecta, né, faz um merge ali com a molécula com atividade, com a substância com atividade biológica, você vai entregar isso, né? Por exemplo, no anticâncer, né, eu vejo aqui, por exemplo, esse dia eu vi um artigo, né, com ácido fólico, né, em que o autor colocava lá um grupamento, porque no tumor é desenvolvido ali, né, marcadores, né, com ácido fólico, e esse ácido fólico vai lá tem um gatilho e libera a droga naquele local, né? Então, como o ácido fólico já é uma molécula, né, de cunho biológico, eu acho que essa é uma área muito importante para alguns tipos de doença, como o câncer, né, que o grande desafio é você desenvolver drogas que seja seletiva, né? Então, grande parte do problema das pessoas que não conseguem vencer o câncer é por problema de efeitos colaterais, né? Então, eu acredito que essa junção, essa atuação do químico orgânico na área de
nessa interface das áreas, no caso aqui a química biológica, vai ser uma área top, né, para o futuro. Obviamente, né, que outras na fronteira, né, como energia, né, hoje a maior parte da parte de energia envolve química inorgânica, mas tem todo um campo para a gente colocar lá polímeros e outras moléculas, né, de modo, assim como aconteceu com os LEDs, e agora nós temos OLEDs, né? Então, o OLEDs envolveu a parte orgânica, foi fundamental, né? A parte de ambiente, né, ambiental, né, o desenvolvimento de novos métodos, né, mais seguros, né, do ponto de vista ambiental. Aí, o que vai entrar? Catálise. Catálise nunca saiu de moda, né? Então, catálise é uma área que é de extrema relevância, que eu acho que, para nós que não temos tanta competitividade, né, como discutimos há pouco, né, a área de catálise é o que se apresenta para a gente. A gente, trabalhando em catálise, você consegue fazer muitas reações importantes, relevantes, como disse o Roque, né, em algo que está mais ou menos ali, que alguém já passou por aquilo, a gente consegue pegar, dar uma nova abordagem muito mais criativa, de modo a publicar, né? E isso pode estar inserido dentro do contexto da química de meio ambiente. Se você melhora uma reação, desenvolve um catalisador heterogêneo, em que você possa recuperar esse catalisador, vai baratear, né? Tem agora essa nova área, né, nem sei a tradução, como é que é, né? Single Atom Catalyst, né? O catalisador de um átomo único, né? Que você gasta muito menos, trabalho, por exemplo, com paládio, né? Também uma área importante, né? E também na ciência da computação, né? A química com a ciência da computação também, eu acho que é uma área de extrema relevância, né, para os próximos 20 anos, que nós vamos ter grandes avanços. Eu penso que, resumindo, os grandes trabalhos vão surgir na interface da química orgânica, porque ela é uma área central. Ninguém trabalha se não tiver compostos, e compostos é química orgânica, né? Então, nós que estamos numa área central, né, da química, nós podemos entrar nessa interface e conseguir desenvolver trabalhos na fronteira do conhecimento, publicando em boas revistas, considerando, né, nossos poucos mão de obras que existem para a gente, que a gente tem que qualificar, né, que são os doutores, né, e também a parte de financiamento. Okay. Obrigado, Braga. A gente entra agora nos nossos 10 minutos finais, e aí eu vou fazer a quarta pergunta, que, de certa forma, vocês vão poder até complementar a terceira, tá, com ela. Quais dificuldades existem para que mais projetos colaborativos interdisciplinares sejam desenvolvidos na área de química orgânica e com outras áreas de pesquisa, entre parênteses, no Brasil, a nível nacional? Roque. Ok, Antônio, eu vou, para não atrasar muito, como é que a gente aumenta a cooperação? Eu acho que a química, ela tem, por tradição, os químicos ficaram sempre muito isolados, né? Exceto aqueles, talvez, de produtos naturais que tiveram associação com farmacologistas, eles já há algum tempo, e eu vim da área de produtos naturais, então sempre foi alguma coisa que foi muito familiar para mim, vamos dizer, a interação com outros profissionais na área de farmacologia, por causa de produtos naturais. Eu via isso acontecendo o tempo todo onde eu trabalhei, iniciei trabalhando, e ainda faço isso hoje em dia, tá? Procurando essas associações. O que a gente precisa é pegar interesses comuns e juntar em projetos maiores, de maior relevância, temáticos, vamos dizer, buscar com isso, não só aumentar o CV-LAT de alguém, isso não é para aumentar o CV-LAT de ninguém, um publica de lá, entra o outro, coisa e tal, isso é completamente fora de questão, mas sim alcançar ou tentar alcançar objetivos maiores, coisas mais complexas, vamos dizer, que só sejam mais difíceis
associando habilidades. O Braga acabou de mencionar a parte computacional, eu acho que isso realmente é um outro tema também muito importante, né? Ou até mesmo para entender mecanismos de algumas reações, que isso também isso é uma coisa importante, isso é físico-química orgânica. A gente precisa de profissionais altamente qualificados na parte físico-química orgânica. Outros na parte computacional, como os aqui, sejam realmente especialistas nisso, e do outro lado, você fazendo as moléculas ou tentando entender o mecanismo de alguma coisa, ou racionalizando o mecanismo. Tá? Isso já é um tema. Isso já é buscar um entendimento de um determinado mecanismo de uma reação que alguém precisa entender ou você tem muito interesse em estar entendendo. Então, você se associa. Né? Ou então você está numa área em que você está produzindo uma série de compostos, por exemplo, heteroaromáticos, e você tem um novo método para criar os compostos heteroaromáticos. E você vai criando um monte deles. O que você vai fazer com aquilo? Você pode publicar aquilo de forma individual, dizendo eu tenho um novo método. Você pode publicar em várias revistas, elas aceitam isso. Eu tenho visto isso, no Engevan também, tá? Principalmente no Engevan, tem muita coisa sobre heteroaromáticos, um novo método para fazer pirróis, pirazóis, piridinas, pirazinas, quer dizer, imidazol, ou seja, tem várias coisas lá bem interessantes. Mas o que você vai fazer com aquele monte de compostos que você fez durante o seu escopo? Vamos ver se você consegue dar um rumo para aquilo e interagir com o farmacologista ou o pessoal da área biológica para testar e ver se você acha que está criando alguma coisa que possa ter uma atividade anti-câncer, ou contra a malária, contra a doença de Chagas. Tá? Ou seja, você tem uma parte criativa, que é o que você iniciou, e você busca uma extensão do seu trabalho. Ele não se extingue naquilo que você faz. Você precisa dar uma continuidade com aquilo. Existe um aspecto social relacionado a isso, né? Que você está produzindo alguma coisa que possa ter um interesse para a sociedade. E não só uma química, por exemplo, eu faço 150 compostos do tipo imidazólico, ou indólicos, ou quinolínicos, e aí? Eu não testo isso em lugar nenhum, só tenho um novo método, e alguém pode dizer, e aí, o que você vai fazer com isso? Eu publiquei. Eu publiquei isso com 100 exemplos no Engevan. Ok, ótimo. Mas aquilo ali vai ficar esquecido. Daqui a 2 anos, aquilo ali já caiu no esquecimento. Você tem que dar sequência àquilo. Então, você tem que buscar essas associações. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que sair um pouco da zona de conforto. A gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que buscar essas associações e interessar alguém. Essa é a parte difícil. Interessar o outro lado a estar colaborando com você e fazendo aquilo que você gostaria de fazer. E é claro que tem que ser bom para os dois. É uma negociação. Tá? Não pode ser bom para, tá bom, eu vou testar os seus compostos, e aí? Ou então, o que eu vou fazer com isso? Eu já tenho outros interesses aqui, e eu vou ter que deslocar um aluno para fazer esse tipo de coisa. Então, existe uma negociação que é quem é que vai estar trabalhando com isso, quem é que vai estar fazendo o quê, em prol de um bem comum, um tema comum. Tá? Essa é, inclusive, dentro até mesmo do estado de São Paulo, eu não sei como é que é nos outros estados, uma tendência. A gente tem os projetos temáticos, e esses projetos temáticos, eles são realmente muito bons. Eles forçam uma interação entre os profissionais, que eu acho que pode causar impacto na sociedade e também impacto com relação ao trabalho de maior relevância. Novamente, eu vejo hoje em dia com a parte de virologia, vamos dizer, virologia e imunologia, que compostos antivirais, vindo de várias áreas. Né? E aí, como é que a gente faz? E aí, depois, como é que você vai avaliar a reatividade? Como é que aquilo se interage com... Tem um receptor, tem uma enzima. Como é que interage com a enzima? A química computacional vai ajudar, o pessoal da química medicinal vai ajudar. Quer dizer, você tem que estar coletando ou juntando esse pessoal para fazer algo com uma finalidade mais, vamos dizer, de maior relevância, de maior impacto. Tá? Então, é a maneira como eu vejo. Isso não é fácil de fazer. Até mesmo tem alguns que têm com o exterior, isso precisa de afinidades entre as pessoas, a paciência, um entendimento e, vamos dizer, e uma busca contínua. Não é algo fácil, nunca foi, para nenhum grupo, mas existem locais onde eles interagem mais, com maior facilidade. Algumas sociedades científicas que têm uma maior tradição com relação a isso. Eu tenho visto grupos grandes, por exemplo, ativação CH. Existem grupos de pesquisadores que estão na Universidade de Emory, né, que estão lá, é um grupo grande, eles estão associados para estudar ativações de ligações CH. Eu também vejo ativações de ligações carbono-carbono, esse é um tema, que está começando também agora, específicas.
ativar ligações carbono-carbono de forma específicas, né? Que é uma outra coisa que está em desenvolvimento nesse instante. Ou seja, você tem que juntar um grupo com interesses comuns e buscar um ponto, vamos dizer, um ponto final que atenda às ambições de todo esse grupo. É uma coisa difícil? Mas é a maneira como a gente vai ter que fazer. Né? Obrigado, Roque. Braga? Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que a colaboração é um ponto fundamental, principalmente para nós que estamos em desigualdade, né? Como eu vi aqui no chat, aqui, né? Não dá nem para a gente comparar, né? O grupo lá do Frank Glorious, né? Com 30 doutorandos, né? E a gente aqui com 2, né? Óbvio. Mas nós temos que procurar colaborações, porque assim como a gente tem que ir para a fronteira, né, na colaboração, muitos pontos importantes no trabalho desenvolvido vêm à tona. Você colabora com um grupo que não precisa, que seja mais ou menos complementar, né? Por exemplo, produtos naturais. Nós temos algumas colaborações agora aqui, né? Então, as pessoas estão isolando por quinonas e nós estamos agora tentando fazer merge, né? Alguns compostos que a gente testou que possuem atividade antiviral, né? Alguns produtos naturais, né? Que não são tão acentuadas. Elas, por si só, não vai fazer efeito, mas se a gente conseguir, né, fazer ali uma hibridização, fazer um merge com outras moléculas, nós podemos torná-la, né, muito mais eficiente. Aí você faz aflorar a potência que essas moléculas têm, né, contra vírus e outras doenças, né, então, certamente, a colaboração, principalmente para nós, no Brasil, eu penso que é algo fundamental. E vou além. Nós temos que partir agora, né, para projeto colaborações internacionais. Né? Agora que esse programa da CAPES, o PRINT, né, ele está permitindo a gente abrir colaborações com muitos grupos que até um tempo atrás, né, meio que virava um pouco a cara para a gente. Mas hoje está sendo possível, né, a gente fazer projetos, tem na CAPES, tem Probral, acabamos de submeter um Probral agora, né, na semana passada, né, buscando colaborações, parceiros no exterior, porque tanto em termos de equipamento, porque você pensa no massa de alta resolução no Brasil, né, um grupo tem hoje, a manutenção é 300 mil por ano, 2 massas de alta resolução. Quem é que tem dinheiro para isso? Só se for no estado de São Paulo. Para cá, não existe mais fora desse eixo, Rio-São Paulo. Né? Então, a colaboração é de extrema relevância. Entra no Brasil a mesma coisa, né? Como o próprio Roque mencionou agora há pouco, muitos produtos naturais, né? O Bortoloso também colocou produtos marinhos. Então, você muitas vezes acha uma molécula que tem uma atividade não tão importante, mas que você pode agregar algo nessa molécula, né, de modo a torná-la muito importante. E isso, você pode entrar na revista top lá de produtos naturais, ou na parte sintética, porque você tem uma justificativa já para publicar. E também, isso pode trazer um benefício, né, já de uma aplicação imediata. E eu também gostaria de colocar aqui, de falar em colaboração, nós temos que começar a fazer colaboração com a indústria. Como eu disse logo lá no início, né, nós estamos mais ou menos 100 anos atrás em relação à Alemanha. Por quê? Porque lá, há 100 anos atrás, já estava sobrando doutores nas universidades, né, na formação de doutores lá na Alemanha. Né? Então, o que acontece? Como disse também o Roque há pouco, né, na música lá dos Beatles, né, por que não você chegar com a indústria, se nós temos o doutorando, né, uma parte nós vamos dedicar para
um assunto que é moda, porque tem muito modismo também. Nós temos que, né, fazer alguma coisa na moda. Mas por que não resolver um problema de uma indústria e com criatividade nós publicamos o trabalho e a indústria fica com a patente e nós vamos formar um estudante, agora um doutor, né, uma pessoa altamente capacitada para atuar e melhorar aquela indústria. E é o que a China está fazendo hoje em dia. Hoje o governo chinês está pagando o mesmo valor que o sujeito que estava lá nos Estados Unidos, na Alemanha, ele convida e vai pagar o mesmo valor, né, em euro, para atuar em indústrias, em universidades na China. E nós aqui do Brasil, nós já vimos quem ficar só esperando com a bolsa do CNPq, né, e para publicar um trabalho, vai morrer à míngua. Eu sinto aqui muitos colegas, né, tem assim um doutor no laboratório, você olha assim, está tudo paradinho, né, desconsiderando agora nesse momento de pandemia, né, mas dá dó de ver, né, um laboratório grande que já teve muitas publicações, hoje lá com um doutor, né, trabalhando 2. Então, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que fomentar as indústrias com essa mão de obra sendo formada agora, porque, pessoal, não tem mais condições, nós temos muitos doutores e doutores top já formados agora, que não tem para onde ir, nós vamos mandar embora para o exterior? Não, nós vamos ter que arrumar espaço para essas pessoas em indústrias que estão se iniciando, indústrias que já existem, né? Então, nós temos que buscar lá, resolver um problema da indústria, né? E, ao mesmo tempo, tirar proveito daquilo, como disse o Roque, numa coisa que talvez não seja tão relevante do ponto de vista da fashion, né? E daquilo você extrai alguma coisa, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos ajudando uma indústria, um estudante que está sendo formado, que mais tarde vai começar a fazer aquela indústria crescer, pode absorver mais doutores, pessoas, né, altamente qualificadas. Tá? Então, eu acho que essa associação também vai ter que se passar pelas indústrias, essa formação de grupos. E no Brasil nem se fala, nós dependemos principalmente do exterior, né, porque nós podemos agregar valores aos nossos trabalhos, de modo que nós vamos melhorar a ciência do Brasil e, ao mesmo tempo, buscar revistas, né, mais top de linha. Maravilha, boa essa colocação aí da interação com a indústria. Bem, a gente já completou 1 hora de webinar e, segundo as instruções, né, os webinars têm ficado no máximo 1h15. Então, eu vou abrir agora esses últimos 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos, né, se for o caso, para perguntas do público. Nós temos 2. Eu vou pedir que os palestrantes, né, nessa parte sejam um pouco mais diretos, né, para que outras pessoas possam fazer as suas perguntas também. Então, a primeira pergunta foi do Felipe. Poderiam comentar um pouco da relação entre química orgânica e astroquímica e sua existência no Brasil? Quem gostaria de comentar? Posso fazer um comentário? Eu acho super interessante. The Last Frontier, né? Go where no one has gone before. Da minha época, talvez, do Braga Enterprise, né? Então, é uma área fantástica. A gente tem muita deficiência no Brasil, aqui, porque aí depende, a NASA trabalha muito com isso, existem, vamos dizer, explorações espaciais em andamento, isso é uma corrida, está acontecendo principalmente nos Estados Unidos, na China também, e a astrofísica é fantástica, existe muita coisa para ser explorada lá. O Brasil não tem tradição nisso, mas se a pessoa tem interesse e acha que tem alguma boa ideia, eu nunca desencorajaria. Se é o que o camarada, uma pessoa, pesquisador, gosta de fazer, vai em frente, busca mais informações. Se for o caso, faz um pós-doc, talvez, no exterior, volta ao Brasil e procura ver o que vai poder fazer com a astrofísica, com a astroquímica, né? E é uma área espetacular. Essa está além. Aqui a gente falou agora, então está
bem além, né? Vamos dizer, saber como é que é a composição de uma série de... Eu acho fascinante, tá? No planeta, se tem vida, se tem matéria orgânica, se tem matéria orgânica, provavelmente teria que ter vida. Essa tem sido uma busca, vamos dizer, constante. E como é que isso se relaciona? Tem alguns esteroides, tem material orgânico. Eu me lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, haviam dois professores trabalhando medindo tempo geológico a partir de racemização em aminoácidos encontrados em esteroides, tá? Que aí você vê qual o tempo que aquilo estaria no espaço, e tinha matéria orgânica lá nesses esteroides. Quer dizer, então é fascinante. Isso tem muito a ver com o futuro. Tá? A gente certamente vai precisar disso, eu diria, talvez daqui a 30, 40 anos, a gente vai precisar de um entendimento bem maior sobre o que tem em Marte, ou então até mesmo fora do nosso sistema solar. Então, essa é a maneira como eu vejo. É exploratória, muito legal, tem muita coisa para se fazer, vamos dizer, em termos de tentar reproduzir o que acontece em ambientes extremos, vamos dizer, com moléculas orgânicas em ambientes extremos, né? Em temperaturas extremas, o que acontece, como é que aquilo pode acontecer. Isso está relacionado à astroquímica, porque você tem condições extremas, né, de temperatura no espaço, vamos dizer, de repente o Sol bate na Lua e aquilo ali vira um calor tremendo, né? E enquanto o outro lado congela, o outro lado, se tivesse água, ferve tudo. Então, tem condições extremas ali. Como é que um composto orgânico resistiria a essas condições extremas em gravidade, vamos dizer, baixa gravidade? Ou seja, são questões fascinantes. Tá? É claro, isso aqui para o Brasil, eu diria que eu particularmente não conheço ninguém, não sei se o Braga conhece alguém que trabalha com isso, né? Então, mas é legal, eu acho super legal. É um desafio. E como que é um desafio? Tem interesse? Há desafio, há interesse. Vamos dizer, há oportunidade, você vai em frente. É pesquisa. Nós temos uma segunda pergunta aqui do professor Romeu. Deixa o Braga, acho que o Braga quer comentar, Braga. Não, eu sou da mesma opinião que a tua. Eu acho que é um tema fascinante, que não sei se está ao alcance mesmo de outros países mais avançados, mas eu tenho certeza que para os próximas décadas isso vai se tornar um assunto importante, porque ninguém sabe o que é que nós vamos encontrar, se os aminoácidos lá serão também, terão a mesma configuração que esses encontrados aqui na Terra, ou seja, tem muitas coisas, né? Muitas moléculas, sei lá, bactérias, alguma coisa, não sei se existe alguma vida, né? Mas algumas coisas poderão trazer uma diferença muito grande. Eu verdadeiramente, no Brasil, acho muito difícil. Talvez no exterior se encontre, né, alguma coisa, e seria importante alguém começar a atuar nessa área, né, no Brasil, né, para a gente ter um mínimo, né, de vanguarda aí nesse tema. Pode lá. Bem, segunda pergunta aqui, feita pelo professor Romeu Rocha. Muito obrigado pelos excelentes posicionamentos e informações. Braga mencionou que se faz necessário deixar de formar pessoal só para a academia. O que isso significa na prática? Por outro lado, o que tem que ser feito para contribuir para aumentar nossa soberania na área de insumos? Pode ser. Braga, você começa então. Foi o comentário que você fez. Eu já havia comentado brevemente, né, há pouco. No meu entendimento, eu acho que está na hora da gente começar. Porque no Brasil fica aquela história, trabalhar com a indústria de que jeito? Ninguém sabe, é como a história do ovo e da galinha, quem que nasceu primeiro, né? Se nós é que vamos procurar a indústria ou a indústria que vai nos procurar. Eu penso que nós vamos ter que procurar a indústria e mostrar para eles, né, óbvio, nós temos que conhecer a indústria e mostrar para eles que nós poderíamos trabalhar juntos, fazer algumas coisas, né, no primeiro momento,
não tão, sabe, com muito objetivo, assim, de achar algo, mas mostrar que poderia se fazer algo diferente e que poderia levar ao sucesso da indústria, né? E com isso, com o passar do tempo, nós começaríamos a conseguir apoio da indústria. Em 2005, eu participei de um congresso nos Estados Unidos, Indiana, da química orgânica. É o nosso, né, o National Organic Symposium. E eu fiquei na parte lá junto com os estudantes. Então, lá a universidade esvaziou, era a época, né, de férias, né, e de manhã a gente escovava os dentes, né, junto com os estudantes, tomava banho, né, no mesmo local, né. Depois a gente saía junto com os estudantes, mais de 200, né, estavam lá alojados, todos eles, uma tarja, Merck Sharp, todo quanto é indústria financiando essas pessoas lá no Congresso, né? Então, veja bem, olha a diferença. No Brasil, eu nunca vi isso, nem para uma indústria sequer. Por quê? Porque nós vamos ter que mostrar para essas indústrias que nós temos competência de fazer algo diferente, de não somente pegar um produto já conhecido, comprar lá na China, chegar aqui no Brasil e vender esse produto. Nós poderíamos melhorar alguma coisa. Estou falando na parte farmacêutica, né? Na parte farmoquímica, que é onde a química orgânica, né, tem uma grande influência, poderia ter uma grande influência imediata. Mas muitas outras indústrias, né, que trabalham na parte de polímeros, né, nós podemos modificar polímeros, né, para indústrias calçadiças, para outras indústrias. E se você aproxima e não quer nada em troca num primeiro momento, tenho certeza que a indústria vai aceitar, sabe? Então, eu acho de fundamental importância, principalmente para quem está começando, nós, um pouco mais velhos, né, já estamos assim, né, não nos mexemos muito, mas os que estão começando agora, os professores, né, pescadores de universidade, é de fundamental importância fazer algo em paralelo com a indústria. Sem isso, o Brasil vai continuar sendo assim, ó, esperando, né, o governo federal, desculpe, o governo federal, minha câmera está, o governo federal nos apoiar, e quando ele tira o apoio, aí a gente vai morrer abraçados. Então, nós temos que ter uma pesquisa, boa parte das nossas pesquisas vinculadas a indústrias. Isso é fundamental. E isso também vai dar um diferencial para o laboratório. Muitos estudantes vão querer procurar, por quê? Porque hoje não adianta nada. Eu vejo, por exemplo, uma competição entre a área da orgânica e inorgânica. Muitos alunos chegam aqui para procurar, ou eu já vi em outras universidades, não, eu quero ir para a inorgânica, porque a inorgânica tem concurso depois, né? A orgânica está muito saturada. Então, pessoal, eu penso que nós temos que procurar, em paralelo, não podemos largar pesquisas de ponta, um lado, fashion, né? Porque sempre tem uma moda ali naquele momento. Mas, em paralelo, não podemos abrir mão de pesquisa com a indústria. Bem, temos uma pergunta do professor Marcelo Siqueira Vale. Boa tarde. Em funções das poucas oportunidades atuais na academia, vocês veem o empreendedorismo como uma forma alternativa de inserção de novos doutores no mercado? Eu vou pedir que apenas um responda, porque senão a gente não consegue passar as outras questões. Aí vocês veem aí quem gostaria de responder. Então, tudo bem. Empreendedorismo, vamos dizer, é uma habilidade, um desejo, uma aspiração que a pessoa tem de criar o seu próprio negócio, vamos dizer, a partir de um conhecimento, né? Então, você tem uma ideia, algo que você acha que pode se transformar num produto, e você vai à busca de, vamos dizer, financiamento, ou condições de tornar aquilo uma realidade, né? Então, eu venho, talvez até por formação, de um grupo, complementando também o que foi comentado pelo Braga, lá nos Estados Unidos, onde muita gente, a maioria não vai para a academia. Eu tive alguns colegas que foram para a academia,
mas eu diria que 80% a 85% vai para a indústria, vai trabalhar na indústria farmacêutica, né? Então, lá nos Estados Unidos. Então, eu sempre estive muito próximo disso, e eu também, por experiência própria, vários alunos meus acabaram na própria indústria, e eu já sabia, eles, desde o início, que eles tinham essa aspiração. Por exemplo, o Edson, que o Antônio mencionou, foi meu aluno, foi meu primeiro aluno de doutorado, o Edson Lima, que é agora o gerente, né, da parte farmacoquímica do Laboratório Cristália. E eu tenho também outros exemplos de alunos que passaram pelo meu laboratório que foram também até começar negócios próprios, tá? São inventores e hoje estão buscando financiamento para a PIP, na FAPESP, para começar em seu próprio negócio. São empreendedores. E a gente, o principal, a gente sabe que você tem que estar de acordo com a aspiração do aluno. Mas nem todos os alunos, eu acho que você pega, eles têm aspiração para atuar no mundo acadêmico, tá? Que é um mundo diferente, é um mundo que você tem que estar criando sempre algumas coisas, lidando com os estudantes. E tem gente que gosta mais de trabalhar com a coisa mais direta, vamos dizer, da indústria, desenvolvendo processos, né? Eu acho que tudo isso vale. E, vamos dizer, alguns querem ir além, eles querem ter o seu próprio negócio, ter uma boa ideia. Isso é sempre muito bem valorizado. Eu acho que isso deve ser valorizado. É claro que isso depende de oportunidade. Você tem que estar num ambiente que propicie essas oportunidades, tá? Vamos dizer, felizmente, no estado de São Paulo, nós temos essas condições. Em outros estados, isso é bem mais difícil. Então, a pessoa tem uma boa ideia e ele não consegue financiamento, não consegue convencer alguém a investir naquilo. Então, você tem que encontrar também um ambiente apropriado para desenvolver seu viés empreendedor, né? A habilidade empreendedora. E aqui tem uma lição também para qualquer um. A gente deve procurar o local apropriado. Você tem que encontrar, vamos dizer, o ambiente apropriado para desenvolver suas próprias ideias. Seja no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Sul. Quer dizer, existem oportunidades para isso, tá? Então, eu tenho gente também que trabalhou aqui mesmo na Unicamp, fora do meu grupo, são pessoas que trabalham com geoquímica, que se interessam por Petrobras. Eu tenho alunos também na Petrobras. Quer dizer, química orgânico sintético, trabalhando na Petrobras, ligado à parte de geoquímica. Eu não mencionei geoquímica antes, mas no Brasil essa é uma área importante. A Petrobras investe bastante nisso. Quantos grupos nós temos que trabalham com geoquímica? Quer dizer, existe na Unicamp alguma, até a Anitta Massaioli trabalhou muito com isso, e alguns outros professores, e tem uma continuidade com Paulo Miranda também trabalhando em geoquímica. A Petrobras tem interesse nisso. Quer dizer, fazer compostos orgânicos que estão marcados com alguma coisa, com deutério ou com trítio, ou então investigar sedimentos e analisar sedimentos, tem muita química analítica, para ver qual é o tempo que aquele sedimento está lá, né? E qual é a riqueza daquele sedimento, quer dizer, o tempo, que pressões aquilo foi submetido para ter agora uma grande quantidade de compostos saturados, ao invés de não oxigenados. Quer dizer, ver essas medidas de compostos oxigenados com não oxigenados, e você mede o tempo, vamos dizer, daquela jazida, né? Daquela jazida que está lá, e você pode determinar o potencial que tem, e se é recente ou mais antiga. E aí ou seja, é fascinante tudo isso. Isso tudo é muito legal e está relacionado também com o empreendedorismo, de uma certa maneira. Alguém pode até fazer uma consultoria com isso para a Petrobras. A Petrobras tem bastante interesse nesse tipo de coisa, e alguém que pudesse estar auxiliando. Ela contrata pessoas que têm essa habilidade, né? Então, tem boas ideias. Eu tenho um ex-aluno, que foi ex-aluno do PIRG, aí ele trabalhou depois comigo, hoje em dia ele até inventou. Ele está desenvolvendo coisas novas que ele começou fazendo no meu laboratório, depois ele trabalhou no laboratório do Fernando Coelho, né? E agora ele está por conta própria fazendo, ele inventou. Ele está fazendo coisas que ele está buscando financiamento para as ideias dele. Ele tinha esse viés, né? Então, ou seja, é ir buscar atrás e o ambiente apropriado, para não se frustrar. Vamos dizer, querer ser empreendedor num ambiente hostil ao empreendedorismo é dar um tiro no pé. Você está fora do local correto para isso. Ok, Roque, obrigado. Eu vou partir, já encerramos as perguntas. Tem duas perguntas interessantes aqui, mas vou pedir que vocês sejam rápidos nas respostas, bem diretos, porque nós encerramos o nosso tempo aqui. O professor Maurício Vitor, ele dá os parabéns aos palestrantes, e ele diz o seguinte, que recentemente viu um trabalho de um grupo sueco, onde madeira tem sua lignina hidrolisada, extraída, e depois
óxido de limoneno foi utilizado para polimerizar nas cavidades. A madeira modificada ficou transparente, tipo vidro degradável. Vejam que as matérias-primas são madeira e limoneno, laranja, que possuímos em abundância. A pergunta é, nossos pulquirais são um futuro promissor? Sem dúvida. É uma ótima ideia. Isso em biomassa e transformações de biomassa. Você, Antônio, trabalhou com isso. Você tem uma vivência direta com isso, né? O Júlio Pastor, aqui também da Unicamp, trabalhou com biomassa, obtendo compostos com alto valor agregado, né? Ou seja, transformações da biomassa, ligninas, né? Não é um assunto fácil, mas existe interesse nisso. E eu acho que é um tema também para ser explorado. Vamos dizer, obter efeitos especiais ou compostos com atividades especiais em função de algumas transformações. Então, sem dúvida nenhuma, e tem valor agregado. Você pega a biomassa, que às vezes seria jogada fora, e você agrega valor àquilo, extrai coisas que têm valor para a indústria. Então, é o uso da biomassa, que o Brasil tem bastante, e como metais de transição também, isso existe, é um tema que está na literatura, e fazer transformações com isso, utilizando metais de transição e outros materiais, principalmente metais de transição mais abundantes, cobalto, níquel, né? Que aí fica uma coisa mais barata também, né? Ao invés de paládio, não vai usar ródio, o ródio aí é caríssimo. Então você vai explodir. Aquilo só não tem valor agregado, só vai valor agregado ficou no seu catalisador. Tá? Mas é uma área promissora, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, você tem que encontrar algo que te interessa, que acenda aquela chama dentro de você. Isso é legal. Eu vou olhar para isso com detalhes. Vai em frente. Enquanto a chama estiver acesa, você pode ir em frente, né? Buscando interesse. Só duas palavras aí. Eu acho super interessante, né? Essa aí eu acho que é semelhante àquela exposição Bares World, né? E que se extraía todo parte líquida, depois injetava polímeros, né, no corpo, você deixa ele fica para sempre ali, né? Quer dizer, para sempre. No caso aqui, óbvio que é interessante, você poderia injetar aqui polímeros com corantes, né? Ou seja, é uma área que se alguém entra, consegue reproduzir, né? Além de extrair essas ligninas, aí poderia se inserir compostos que você primeiro introduz, depois você dá um choque, uma reação de polimerização, né? Você teria todas as partes internas da madeira recobertas novamente, né? E que isso deixaria ela por longa data, porque poderia ser com compostos com proteção de insetos, etc., né? Eu acho que a ideia é top, é uma linha de pesquisa, se alguém se habilita. O Roque comentou uma coisa que eu acho importante, né? Temos vários alunos aí assistindo, buscar algo que realmente chame a atenção para você, você tenha prazer, um assunto que realmente você, puxa, isso vai me dar prazer trabalhar. Eu acho que a área em si, acho que todas as áreas são passíveis de você ser criativo, né, e fazer coisas de impacto, coisas novas, né? Mas muitas vezes eu vejo pessoas entrando em áreas que estão mais na moda, mas não necessariamente é a área que, no fundo, a pessoa gostaria de trabalhar. Isso é ruim. Então, essa questão da chama, né, que o Roque comentou, é importante. E a última pergunta do professor Gilson Zeni, ele dá os parabéns, né, prezados parabéns pela iniciativa em discutir um tema importantíssimo. Fizemos ciência básica e como convencer, né, eu acho que não sei se fizemos ou fazemos ciência básica e como convencer a indústria de que a ciência como convencer a indústria de que a ciência básica é importante e como convencer a indústria a investir em resultados que a ciência básica só irá entregar a longo prazo. Ainda, como conciliar a cobrança dos órgãos de fomento para cumprir o número de publicação exigidos com a necessidade de proteger os resultados para a indústria. Quem gostou? Você conhece o Meuzinho? Claro, começa aí. Eu falei anteriormente. Para a gente encerrar. Né? Tá. Perdendo o foco aqui. Perdeu, né? Tem uma janela aqui atrás aqui que está... Bom, eu penso que
nós temos que, primeira coisa, conhecer uma indústria, né, que tem potencial para receber nossos conhecimentos, né? Então, se você trabalha com síntese, com catálise, nós temos que procurar uma indústria que também faça algo relacionado, né? No primeiro momento, você vai ter que oferecer algo para ela e nada em troca, porque empresário é tudo igual. Ele duvida muito, né, da parte da ciência. Ele quer algo pronto, já para ele só fazer assim, montar um balãozinho e começar a vender. Mas nós temos que demonstrar que nós podemos fazer algo, né, sem a necessidade de receber nada em troca. Então, só depois a gente começar a fazer essa cobrança, né? Com isso, nós podemos conseguir tanto financiamento para um estudante no nosso laboratório, né, como também o financiamento para o estudante. Em termos de CNPq, publicação, hoje em dia existe um tipo de parceria que você faz com indústrias, ela pode patentear um composto, né, e você publica, você primeiro patenteia e depois você publica, e ela acaba se protegendo, né, e a gente consegue fazer a publicação. Você pode primeiro fazer uma comunicação com aqueles nomes protegidos, P, não sei o que lá, né? E sempre se tem um jeitinho. E é assim que funciona, né, nos Estados Unidos, né? Então, lá é patenteável quase todos os produtos dos laboratórios. E quando eles têm parceria com a indústria, óbvio que a indústria vai querer usar aquilo e protegido. Quando a indústria começar a investir, ela vai querer uma proteção, óbvia. Mas tudo isso existe tranquilamente, e nós também eles têm que entender que nós temos que publicar o trabalho. Se não for publicado, nós vamos morrer lá no CNPq, na CAPES, no estado de São Paulo, na FAPESP, etc. Só um comentário breve. Obrigado, Zênia. Obrigado por você estar junto com a gente aqui. Tá? Muito legal. Grande Zênia. Olha, nós somos equilibristas, pesquisadores na área acadêmica são equilibristas, a gente está sempre entre uma coisa e outra, e a gente tenta conciliar essas coisas. Uma coisa que a indústria quer é soluções, os problemas dela. Então, eu acho que aqui a gente, como acadêmicos, a gente tem que ver o lado deles e ver que soluções eles estão buscando. Se a gente for propor alguma coisa com a qual eles não estão interessados, eles não vêm, principalmente na brasileira, tá? A brasileira não vai investir muito em coisas de longo prazo e com incertezas, alto grau de incertezas. Então, a maneira como eu vejo é ver que soluções eles buscam para problemas que eles tenham e ver se você tem uma potencial solução para isso. Tá? Então, você tem que avaliar muito bem isso. Se der certo o projeto, aqui você combina com eles, então vamos investir, eu vou tentar resolver o seu problema, e você tenta ganhar também um aspecto acadêmico. E ao final desse, vamos dizer, encontrou a solução, tem que negociar com eles, olha, tem coisas aqui que eu gostaria de publicar. Né? Então, a tentativa é fazer alguma coisa mais abrangente, não só que dê a solução que eles buscam, mas você ir além, vamos dizer, com um aluno ou um pós-doc, que é melhor ainda, com um pós-doc, e olha, problema resolvido, mas nós fomos além, e esse além pode me dar uma publicação. Vocês têm realmente interesse em patentear isso? Ou então a gente pode estar publicando e vocês podem estar entrando na publicação também. Então, isso vai depender muito da negociação que vocês tenham com eles e da solução que foi encontrada. Tá? Mas é certo, Zé, eu acho que eles... Às vezes eles vêm à universidade procurando soluções, até específicas que a gente, vamos dizer, eu nunca mexi com isso. Coisas desse tipo, eu nunca mexi com isso. E agora, como é que eu faço? Em algumas situações, a gente propõe, olha... Para tentar colocar a mão nisso aqui que você está propondo, eu vou precisar que você me pague um pós-doc e cubra os custos de reagente no laboratório. E a gente pode tentar encontrar a solução e tentar estabelecer uma ligação com a indústria. E aí é uma negociação mesmo. E dali pode sair coisas interessantes. Foi o que aconteceu com esse aluno que veio do PIB, depois passou pelo meu laboratório, e foi na indústria. Ele ficou empregado nessa indústria por um bom tempo, e a indústria nos procurou e disse que, olha, eu queria fazer tal coisa. Eu disse, eu vou precisar de um pós-doc para isso, vocês vão ter que pagar os reagentes e as análises que vão ser feitas no IQ.
e a gente conseguiu dar a solução que eles buscavam. Eles patentearam os produtos novos, contrataram o pós-doc que estava, ele ficou 7 anos lá, e depois a empresa foi vendida, ele saiu, e agora que é esse empreendedor que está trabalhando por conta própria. Mas foi assim que aconteceu. Eles vieram e disseram, esse é o nosso problema, você pode nos ajudar? Então, em alguns lugares, algumas vezes, algumas indústrias vêm e dizem, eu queria fazer uma coisa, eu não tenho como te ajudar. Infelizmente, não dá. Não dá, e a gente fica equilibrando essas coisas. Então, aqui acontece isso, tem muitas indústrias, de vez em quando eles aparecem com algumas propostas que a gente pode colocar, e eu sei que tem colegas meus que fazem esse tipo de coisa. Tem colaborações com a indústria farmacêutica, tá? E que tem pós-docs pagos pela indústria farmacêutica para trabalhar nos laboratórios. Existem pós-docs aqui no Instituto, aqui na Química, que são pagos pela indústria farmacêutica para fazer especificamente alguma coisa para eles. Tá? E que podem dar algumas publicações, dependendo da negociação que venha a acontecer. Então, você pode procurar e dizer, eu tenho isso aqui a oferecer, isso te ajuda? Ou então, eles procuram vocês e digam, olha, eu estou precisando dessa solução para esse problema, e aí você diz, eu posso ajudar, ou então eu não posso ajudar. Eu também tenho algumas colaborações com a indústria, tenho também com a Copersucar, tá? Com o meu laboratório, envolvendo até um outro pesquisador também aqui, e eles vieram com um assunto que não tinha nada a ver com o meu laboratório. E a gente está pesquisando. A gente está pesquisando com eles, e eles, é claro, então tem uma colaboração, tem pagamento, coisa e tal, e tentando buscar soluções, a gente já tem algumas soluções propostas para eles, e eles estão interessados em publicação. Isso é que é interessante. Eles estão interessados em fazer a publicação daqueles resultados que eles acham que deveria ser, vamos dizer, divulgado dentro da indústria sucro-alcooleira. Olha só, álcool, açúcar. A gente tem. Eu faço coisas bem diferentes no meu laboratório, mas eu acho legal isso. Eu acho inspirador. É inspirador porque são coisas muito diferentes do que eu costumo fazer, e eu gosto disso. Eu acho que o Braga também gosta, a gente quer sair um pouco da nossa academia, a gente quer interagir com o pessoal do lado de fora, com a indústria em particular. E eu sinto que você tem isso também, Zé. E já não é de hoje. Não é de hoje, você quer colaborar. Existem indústrias, muitas indústrias no Rio Grande do Sul, e você tem esse desejo. Então, eu acho que você deve ir em frente com isso. Eu acho que é muito legal. E você tem muito a ganhar. Dando certo, eu acho que todos nós temos a ganhar. A academia e a indústria também, fortalecendo esses laços entre a academia e a indústria. Tá? Então, vai em frente. Boa sorte. Obrigado, Roque. Obrigado, Braga. Então, a gente encerra o webinar e eu passo a palavra para o professor Roberto Berlink, né, que é o organizador do evento, para fazer o encerramento. Exato. Então, obrigado, Antônio, pela atuação como moderador. Obrigado, Roque. Obrigado, Braga. Foi um debate excelente, né? Como a gente pôde ver aí nos comentários. Agradeço enormemente a participação de vocês aqui hoje e eu espero, né, poder contar com todos aí no próximo semestre com a participação da Secretaria Regional Valdemar Safiotti de Interior Paulista da Sociedade Brasileira de Química já está organizando aí um programa de atividades para o próximo semestre. Uma boa tarde a todos e cuidem-se. Tá bom. Pelo menos obrigado que também. ainda não tomaram Obrigado, vacina. hein? Obrigado a todos, obrigado à audiência. Tá? Espero que tenha sido de interesse de todos. Foi um enorme prazer. Tá? Então, obrigado, Berlink. Eu sempre, ao invés de Roberto, chamo de Berlink. Obrigado, Antônio. Braga, foi um prazer enorme te ver novamente. Eu espero que a gente possa ter um contato mais pessoal nas próximas reuniões com todos vocês. Tá? Um grande abraço. Tá? Eu também agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Tá? Muito obrigado. Eu saio por último aqui, eu sou o capitão do barco. Então tá bom. O último não pode abandonar o barco. Ok, então. Um grande abraço para vocês todos aí. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, hein? Berlim, obrigado aí pelo convite, tá? Até mais. Eu vou dar aula agora. Boa aula. Obrigado.